Olá, muito boa noite. Falamos ao vivo do estúdio da UniTV, canal 13 da NET de Londrina e também através da internet pelos sites de mais de 230 escolas do Sistema Anglo de Ensino que ontem realizaram o simulado Enem. Motivo de muita alegria estarmos realizando esse evento aqui hoje. A UniTV é o canal de comunicação do Colégio Anglo-Londrinense com estudantes e famílias interessadas em educação de qualidade. Hoje, com esse programa, forma a maior rede de escolas particulares em um evento como o simulado que realizamos ontem, o Simulado Enem. Uma ação inédita, uma prestação de serviços aos milhares de estudantes que estão se preparando para o Enem em novembro, o Enem 2016. Hoje, 23 de maio de 2016, um programa especial para os estudantes que ontem, como eu disse, realizaram o Simulado Enem. Esse simulado tem o apoio da FACAMP, Faculdade de Campinas. O Raio-X marca o início de uma cobertura do Sistema Anglo de Ensino em parceria com a UniTV do maior exame que acontece no Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Amanhã, no mesmo horário, às 19h30, esse time que está aqui conosco no estúdio vai analisar o Enem no programa O Anglo Analisa o Enem, com os temas que mais caíram nos exames dos últimos anos e uma orientação dessas feras aqui com o que fazer ao longo dos próximos meses se pensarmos na preparação para o Enem de novembro, como eu disse. Nossos agradecimentos a todos os profissionais das escolas do Sistema Anglo de Ensino que estão participando do simulado e dessa cobertura especial com os programas de hoje, que é o Raio-X do simulado, e amanhã o Anglo Analisa o Enem. Os nossos agradecimentos também e super especiais ao Colégio Anglo-Londrinense pela parceria, nas pessoas da professora Ieda Gomes, que é diretora pedagógica, e do Dr. Eliazar Ferreira, diretor-geral do Anglo-Londrinense e da Unifil, e para toda a equipe da UniTV, que sempre nos recebe de uma maneira muito carinhosa aqui, de onde estamos transmitindo ao vivo nesse momento. Feitas essas considerações, vamos ao Raio-X do Enem e para isso recebemos no estúdio um time de feras do Sistema Anglo de Ensino e do Colégio Londrinense para analisar o simulado que agora gostaria de apresentar. Isso aqui na ponta esquerda, Fábio. Tudo bom, Fábio? Boa noite. Tudo bem com você? Fábio Áviles, coordenador do Ensino Médio e PV do Sistema Anglo de Ensino. Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Boa noite para todo mundo. Animado? Bastante. É? Tá animado porque pra gente quebrar o clima, já vou falar que corintiano tá nervoso porque vai perder a Ponte Preta na quinta-feira. Vai lá, Fábio. Não, isso não existe. Vou falar de coisa séria. A gente vai fazer uma conversa aí sobre a prova. Hoje, sobre a prova que foi ontem, sobre uma série de aspectos que são bastante importantes para que vocês possam entender melhor o rendimento de vocês. E amanhã nós vamos falar um pouco mais da prova do Enem. Nós vamos falar um pouco mais dessa prova que vai acontecer em novembro e que define muita coisa da vida de muita gente, que é o maior vestibular hoje do Brasil. Mas a gente vai falar com mais detalhes um pouco mais diante do programa. É isso aí. Aqui à direita, professor Lucas. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, Chico? Professor Lucas é professor de filosofia do Anglo-Londrinense. Isso é bem legal porque temos aqui coordenadores, supervisores do Sistema Anglo de Ensino em parceria com os colegas aqui de Londrina. Aqui, professor Lucas, está animado para o programa de hoje? Não? Opa, vamos lá. Tudo vamos certo? fazer uma análise dessa prova. Você gostou da prova de ontem? Sim, uma prova bem bacana. Bacana, bem tranquila, bem dentro do padrão Enem mesmo. Legal. Mais à direita, professor Tiago Luziano, desculpa, professor. O professor Tiago também é professor de matemática do Colégio Anglo-Londrinense. Eu quase estraguei a apresentação dele, que ele vai usar no PPT, mas tudo bem. Boa noite, professor. Boa noite, Chico. Tudo bom? Tudo certo? Animado? Com certeza, estar trabalhando com educação é sempre um desafio, é sempre empolgante, a gente sempre fica ansioso pelos resultados que os nossos alunos vão apresentar, né? É isso aí, mas já vou te adiantar que a matemática foi a que teve, na correção online, o menor índice de acerto. Isso é problema dos professores ou dos alunos? Olha, isso aí, na verdade, é um mito que a gente está tentando quebrar no nosso sistema educacional, que a matemática é a vilã das disciplinas, enfim. Se Deus quiser, eu acredito que até daqui alguns anos a gente vai conseguir quebrar isso sim e igualar os parâmetros de dificuldade para todas as disciplinas. Legal, professor. E lá na ponta direita, meu querido Henrique, da nova safra de supervisores do Sistema Anglo de Ensino, supervisor da área de português do Sistema Anglo. Boa noite, Henrique. Boa Tudo noite, bem? Chico. Tudo bom? Chico, obrigado muito pelo convite. E muito contente de estar aqui com os colegas de Londrina, com o Fábio
amigo corintiano de longa data e poder, enfim, contribuir com a análise da prova. Agradeço Legal. muito. Então tá bom, nós fizemos uma sugestão de divisão do programa. Nesse primeiro bloco, que ele vai ser menor, a gente vai tratar alguns dados e depois no segundo bloco a gente vai fazer a análise das áreas de ciências humanas e ciências da natureza e depois no terceiro bloco a gente fica com os professores aí, Tiago na matemática e o professor Henrique na área de linguagens, né? Então, nessa primeira parte, a gente até preparou alguns slides aí que eu queria mostrar para vocês. Vamos para a tela, a gente tem, se der tudo certo aqui, isso. O simulado Enem, a gente tem, nessa cobertura do ângulo no Enem, hoje, conforme falamos, a gente tem o raio-x que analisa a prova de ontem e amanhã a gente tem o ângulo analisa o Enem, que vai tratar aí já das questões que a gente tem do Enem, né? O ângulo analisa o Enem, a gente tem a análise dos últimos exames. O simulado Enem, que foi realizado ontem e hoje a gente vai tratar bem dele, nós tivemos provas em 232 locais, a gente teve provas em 15 estados brasileiros e 165 cidades. No total, a gente recebeu 40.137 inscrições. E aqui em Londrina, estamos em Londrina, né, como disse no início, tivemos o local com o maior número de inscritos. E a UniTV preparou uma matéria com a Super Gabi, para quem já conhece, através do Minuto Fera. Você vai ver uma matéria que a gente fez na prova de ontem, chovia aqui em Londrina, 4.500 inscritos, mais de 2.600 presentes. Então vamos ver a matéria. Por favor, técnica. No Minuto Fera de hoje, nós viemos conferir o simulado aberto Enem. Foram mais de 4.500 inscritos que marcaram presença e testaram seus conhecimentos para a prova mais importante do ensino médio. Vamos dar uma olhada? Eu vejo isso como uma oportunidade de testar meus conhecimentos e, quem sabe, ficar entre os melhores e conseguir uma bolsa, sei lá. Eu acho que é bom pra gente se preparar, né? Ter uma noção de como é mais ou menos a prova, né? É importante porque daí quando for fazer o Enem de verdade, já tá mais preparado, já sabe como é que é a prova e tal. Esse ano a gente, vários treinamentos, né? Várias provas já passaram pra gente, simulados de física, tudo. Treinamento a gente tem que vir desde o começo, né? Eu tô no primeiro ano e assim como a gente vai progredindo, né? A gente vai aprendendo cada vez mais, cada ano a gente vai se especializando cada vez mais, né? Vinícius, como que o MedSmart, né, tá preparando os alunos pro Enem, para essas provas tão importantes? Essa preparação é apenas mais uma fase. Eles passam por uma série de simulados ao longo do ano. Hoje, mais um simulado extremamente importante, esses simulados, para analisar o rendimento em cada uma das disciplinas. E a gente vai acompanhando de perto para o professor poder dar o retorno. E para o aluno ter esse retorno também. É extremamente importante esse processo. Eu quero agradecer a equipe Anglo por todo esse trabalho aqui que eles disponibilizam de graça para os alunos de escola pública. É muito importante isso. Eu agradeço por estar aqui fazendo essa prova e agradeço também o trabalho que eles estão tendo com toda essa galera aqui, que não é fácil. Eu queria agradecer toda a equipe Anglo pela oportunidade, né, da gente estar aqui cada vez mais crescendo. Muito obrigada, equipe Anglo. Muito obrigada, Anglo. Como em Londrina, ontem, muitas dos 232 escolas do Sistema de Ensino recebendo todos esses estudantes. Como eu disse, uma preparação, uma prestação de serviços e um momento muito importante para o Sistema de Ensino. Vamos para a tela, a gente tem aí, para vocês entenderem quem participou desse simulado, a gente tem do ensino médio, na primeira série do ensino médio, 12% dos participantes, da segunda série, 22%, terceira série, 39%, que estão fazendo o terceiro ano e cursinho juntos, 6%, arredondando, né? Fazendo cursos pré-vestibulares, 14%, e não marcaram nessa alternativa, 5%. Se vocês somarem aí, terceira série e cursinho, nós estamos falando de mais ou menos 70% dos inscritos, mais ou menos isso, tá certo?
Uma outra coisa interessante é que 47% dos inscritos estão na escola pública e 52,2% nas escolas particulares. Interesses pelas áreas marcaram na inscrição do simulado Enem, 42% pela área de biológicas, 26% pela área de exatas e 32% por um dos cursos da área de humanas. Para a gente fechar essa segmentação, a gente tem os 5 cursos mais concorridos, onde mais opções tivemos no simulado. O 5º foi psicologia, o 4º foi arquitetura, com 1.272 candidatos, medicina veterinária, 1.310, direito, 3.723. Agora eu quero fazer uma brincadeira. Qual vocês acham que foi o primeiro? Vocês estão em dúvida? Difícil. Licenciatura. Sim. Não, foi a nossa querida medicina, com 7.658. Então, esses são dados dos inscritos do Simulado Enem. E a gente teve a correção online. A correção online, a gente teve ontem, um pequeno problema na hora do início da correção, mas isso foi corrigido ao longo do dia. 14 mil pessoas entraram no site e fizeram a correção online. Os dados que eu vou mostrar agora, e na sequência o Fábio comenta, são referentes por volta das 5 da tarde de hoje. A gente tinha na tela, vamos para ela, 14.026 candidatos, né, estudantes fizeram a correção online. A média geral de acerto desses candidatos nas 90 questões foi 48,5%. Na área de humanas, o acerto médio dessa correção eram 58%, isso hoje às 17 horas. Ciências da natureza, 48%. Linguagem, 50%. E, finalmente, matemática, com 41% de acerto. Então, é em cima disso que os professores no bloco 2 e bloco 3 vão analisar. E a gente fez uma divisão também. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Fábio, você pode passar, por favor? Sim, a gente olhou os resultados e nós fomos ver a gente criou uma escala em relação ao nível das questões, em relação à porcentagem de acerto daquelas pessoas que fizeram a correção online. O que não significa dizer que isso vai ser lá no final o que a gente tem na prova. Mas, pelo volume de pessoas que fizeram a correção, eu acho que esse volume indica para a gente uma série de coisas. Indica para a gente que a prova é de verdade muito importante. O simulado é um momento muito especial. Embora não seja um simulado igual vai ser o Enem de 2 dias, mas ele de modo compacto, igual é o nome dele, permite que o estudante vivencie uma série de situações. Permite que o estudante vivencie uma prova longa, uma prova que parece que não tem fim, uma prova que acaba abraçando um mini Enem mesmo. Então a gente tinha na prova em torno de 20 questões que usavam imagem. A gente tinha na prova 8 questões que usavam gráfico. A gente tinha na prova 6 questões que usavam tabela. De modo que isso significa dizer que a gente tem uma boa parcela da prova muito parecida com aquilo que vai ser o Enem. Então, diante disso, quando a gente olha os dados da correção, a gente pode olhar lá que nem de ciências humanas. 27% das questões foram de nível fácil, 50% foi de nível médio e 23% das questões de ciências humanas foi considerado dentro da escala que a gente fez como questões de nível difícil. Em ciências da natureza, a gente teve nenhuma questão de nível fácil, 74% das questões de nível médio e 26% das questões de nível difícil. Em linguagem, foram 18% das questões de nível fácil, 41% das questões de nível médio e 41% das questões de nível difícil. O que vale a gente dizer em linguagem é que tem uma quantidade de textos bastante grande, assim como tem nas outras áreas também, como nós vamos poder perceber de acordo com os comentários que a gente for fazer em cada área. E por fim, chegou nela na matemática, né, que nem a gente já sabe que é das áreas mais fáceis que tem do conhecimento. Não dá para entender por que esse ranço com matemática. A gente tem 4% das questões tiveram nível fácil, 39% das questões de nível médio e 57% das questões com nível difícil. No geral, a nossa prova teve 12% dos itens daquelas 90 questões consideradas de nível fácil. Metade da prova vai de nível médio e 37% das questões de nível difícil. Isso permite a você, depois, já diante dos seus dados, se posicionar um pouco em relação ao universo. Porque às vezes você faz uma prova e você acerta um número X, que às vezes você acha que você foi super bem ou você acha que você foi super mal. Mas essa comparação é extremamente importante para que a gente possa ter um feeling, um posicionamento melhor em relação à prova que você fez. Lembrando que fazer um simulado daquele, com uma prova tão longa, exige concentração o tempo todo, que não é fácil de fazer, exige que você fique atento aos detalhes que a questão traz e que o tempo de prova acaba fazendo a gente perder a mão, faz a gente, às vezes, perder
detalhes que, numa situação normal de estudo em casa, você não perderia. Essa é a importância do simulado, mesmo que ele seja uma prova compacta. É isso, eu acho que você falou uma coisa que eu achei até engraçado. Parece que o Enem tem fim, né? Enem tem fim, essa foi difícil. O Enem parece que tem fim. Mas queria que você explicasse, por favor, Fábio, essa questão da escala, que ficou, acho que para esclarecer. Nós fizemos na correção online, pode ser? Pode. Dessa vez tudo bem. Você vai Tudo perder bem. na quinta, Não, mas tudo bem. A gente considerou as questões de nível difícil, questões que tiveram até 40% de acerto. Entre 40% e 70%, a gente considerou como questões de nível médio. E questões com uma porcentagem de acertos maior do que 70%, nós consideramos questões de nível fácil. Isso é uma experiência em cima da correção online. Isso não significa, como disse o Fábio, que no final da história a gente vai ter uma situação provavelmente até diferente do que tem na correção online, como eu disse, com 14 mil pessoas que fizeram até as 17 horas de hoje. Vamos ver na tela agora quais foram as questões com o menor índice de acertos entre as 90 questões que fizemos ontem. No caso de ciências humanas, foram as questões 17 e 22. Nas questões de ciências da natureza, foram as questões 31 e 23. Na de linguagens, as questões 56 e 67. E, por fim, na matemática, a 86 e a 71. A 71 está em vermelho porque essa foi a que, das 90 questões, aquela que teve o menor índice de acerto entre todas elas. Mais alguma consideração nesse primeiro bloco? Então, tranquilo? A gente vai fazendo ao longo das áreas. Tá bom, agora a gente vai jantar e vocês continuam o programa até o final, tá certo? Com vocês. Estou brincando. A gente vai fazer um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com os comentários do professor Fábio sobre as questões de ciências da natureza e do professor Lucas sobre as questões de ciências humanas. Fique ligado, a gente volta rapidinho.